Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Carlos Braga aqui falando e quero dar as boas-vindas a todos aos que aqui estão assistindo a esse vídeo, e isso demonstra que vocês também, assim como eu, querem se desenvolver na área de prestação de serviço, na área de vendas de uma forma em geral. Eu falo venda em geral porque, como eu já falei em vídeos anteriores, o prestador de serviço, acima de tudo, é um vendedor. E como um bom vendedor, a gente tem que ter nossas estratégias, as nossas técnicas para que consigamos atingir um patamar diferenciado dos concorrentes, né? E sem se preocupar com valores dos concorrentes ou com os concorrentes em si. Muito bem, nesses vídeos serão 7 vídeos que eu estou postando aqui. Uns estão demorando um pouquinho mais, mas a gente está dividindo ele em duas partes, partes 1 e parte 2, assim como os 2 vídeos anteriores. Mas a gente está falando aqui de um pouco do atendimento ao consumidor, atendimento à venda em si, né? Semana passada eu postei um vídeo falando, nosso vídeo anterior foi sobre escutativa, né? A gente escutar mais e falar menos na hora do atendimento ao cliente. Parece meio contraditório, a gente tem que expor nosso produto, nosso serviço e tem que falar menos, mas é exatamente isso. A gente tem que escutar mais e falar menos, né? Nos vídeos anteriores eu falei sobre isso. Então, seguindo esse passo, hoje nós vamos falar um pouco sobre comprometimento. O comprometimento na hora do fechamento de venda e na hora da venda do serviço. O que envolve esse comprometimento? Né? Comprometimento basicamente é você se fazer o que se propôs a fazer, não é isso? Se você é casado, você se comprometeu com a sua esposa ou com o seu marido. Se você tem filhos, você está comprometido com seus filhos, arcar com os custos e custos financeiros e emocionais que essa criança vai te exigir. Isso é um comprometimento, você tem que ter um comprometimento. Na área de prestação de serviço e vendas de produto não é diferente. Você precisa ter um comprometimento sério com o seu cliente. E existem muitas formas de você fazer isso, formas simples, pessoal, simples, básicas, que a gente não precisa ser um PhD em psicologia, em estudo de neuromarketing, neurociência, para aplicar isso no nosso dia a dia. Pois bem, vamos destrinchar um pouco essa questão do comprometimento. Uma coisa bem simples que nós devemos fazer, né, que é o óbvio, mas nós precisamos fazer, é se comprometer basicamente com o nosso horário. É isso mesmo, a gente precisa cumprir horário. Quem é um vendedor autônomo, um vendedor de serviço, um prestador de serviço autônomo, ele precisa cumprir horário, pessoal. Ele precisa cumprir uma agenda, exatamente isso. Muitas pessoas eles acham que por trabalhar como autônomo, vou trabalhar a hora que quero, quando eu quiser. Por um certo lado, realmente pode fazer isso. Tem uma flexibilidade na agenda para isso aí. Mas o comprometimento vai ressaltar lá na frente o seu sucesso ou não nessa área de venda e atendimento ao cliente. Então, as coisas básicas do comprometimento com o cliente. Você liga para o seu cliente, ele ligou para você, chegou a você através de uma indicação, enfim, ele te encontrou no mercado. Você marca um horário, cumpra esse horário. Simplesmente isso, cumpra o horário. Eu tenho um ditado que eu sempre digo assim, ó, eu nunca chego no horário, certo? Eu nunca chego. Se eu marco às 9 horas da manhã no cliente, eu chego faltando 15 para as 9. Porque na minha concepção, se eu chegar no horário, eu estou 15 minutos atrasado. Tenta levar isso para a sua vida. Se você chegar no horário, você está 15 minutos atrasado. Isso por quê? Porque você vai chegar um pouquinho adiantado no seu cliente, você tem marcou às 9, você chega lá 15 para as 8, você não precisa já tocar a campainha do seu cliente. Você chega lá, você dá uma olhada no que na solicitação dele, pensa no que você vai falar, faz um diálogo interno na sua cabeça, destrincha alguns pontos que podem ser de dúvida para ele ou até mesmo para você, vai com um diálogo preparado, entendeu? Então, esse tempo é legal para você se preparar antes de atender o cliente. E quando você faz uma preparação, os resultados são muito superiores.
Então se prepara antes. Chega 15 minutos antes. Sempre, 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 sempre 15 minutos antes. Pode ficar lá esperando, senta dentro, fica ali dentro do carro, dá uma olhada, vê os orçamentos, vê o que você pode fazer. Esse é um ponto legal para você sempre fazer. Se você chegar no horário marcado, você está 15 minutos atrasado. Ok? Um outro detalhe. Vamos imaginar que você solicitou um prestador de serviço e ele não chegou no horário marcado e ele não te ligou, ele não deu satisfação e você tem que ficar ligando para ele e ele não te responde. Agora imagina o inverso, né? Você é o prestador de serviço e faz isso com o seu cliente. Então, assim, se você vê que não vai conseguir chegar no horário, tem uma flexibilidade de horário. Tem uma flexibilidade. Se você se comprometeu 8 horas de estar lá e não conseguir cumprir esse horário, o mínimo que você tem que fazer é meia hora antes informar o seu cliente. Ô, seu João, infelizmente eu não vou conseguir chegar nesse horário, aconteceu um imprevisto, alguma coisa, mas dê uma satisfação ao cliente. Avise-o. Assim como você não gostaria de ficar esperando alguém lá 1 hora, 2 horas e ligar para a pessoa não te responder, ele também não vai querer. Ele também tem a vida dele. Às vezes ele deixou de fazer um compromisso, adiou um compromisso para te esperar e você nem sequer dá bola para ele. Então, gente, são umas coisas simples que a gente tem que fazer para a gente ter o nosso comprometimento, para a gente se comprometer com o cliente, porque afinal de contas o cliente é que paga nossas contas. Essa é a pura realidade. Não adianta falar que não é. Vê muita gente romantizando, o cliente não paga minhas contas, eu tenho uma demanda grande, então sou eu que mando na minha agenda. Não é bem assim, gente. Porque uma reputação você constrói com muito custo, muitas pedras no caminho, mas para você perder essa reputação é assim, é muito rápido. Então são essas coisas pequenas que vão manter a sua reputação ou não vão manter a sua reputação. Estudos mostram que se uma pessoa gostou do seu serviço, ela vai falar para 3, 4, 5 pessoas. Se ela não gostou, esse número aumenta consideravelmente. Então é um ponto a se pensar. E isso vai desde a apresentação pessoal, a escuta ativa e o comprometimento, que é o terceiro passo que nós estamos falando aqui. Então, assim, se você mora numa região onde o trânsito é meio complicado, deslocamento, não marque um horário fixo. Chega para o cliente e fala, eu posso lhe atender entre 9 horas e 10 horas, entre 8 e 8 e meia. Então deixe essa flexibilidade para algum eventual acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido que possa te impedir de chegar naquele horário, né? E você não precisa dar desculpas. Se você marcou entre 8 e 8 e meia e chega às 8 e 20, você está dentro do seu horário. Se você for passar das 8 e 30, aí você avisa o cliente, deixe-o ciente disso, mas sempre antecipadamente, né? Porque se a gente tem empatia, nos colocarmos no lugar do cliente, a gente vai ver que realmente a gente quer ser tratado de uma forma melhor. E fazendo isso, a gente vai tratá-lo de uma forma melhor também. Hoje em dia a gente tem o GPS, né, gente? Hoje em dia quase ninguém se perde pelo GPS, salvo algumas raras exceções, né? Que o GPS fica maluco. Mas enfim, o GPS é fundamental para a gente. Ele dá até o tempo que você vai demorar para chegar até o cliente. Então a gente tem que usar ferramentas, tem que pensar antes de falar para o cliente, chega aí tal hora, mas no deslocamento você pode ter um acidente, você pode furar o pneu do seu veículo, você pode acontecer tantas coisas. Então, preparação antes, tá certo? Então, basicamente, marcar o horário, chega adiantado, chegou antes do horário que você se comprometeu, você vai elaborar o que você vai falar com calma, tranquilo, beleza? Toca a campainha e faz o seu atendimento. Pessoal, quanto mais você se compromete em fazer alguma coisa, quanto mais você se compromete em fazer e cumprir uma determinada ação, mais benefícios você vai ter e mais sucesso ao longo da sua carreira. Ao longo, não estou falando isso, é ao longo da sua carreira e não amanhã. Ninguém planta alguma coisa hoje para colher amanhã. Aquilo vai ter que germinar, brotar, crescer, dar folhas,
dar frutos, sementes e depois colher. Então, quanto mais você se comprometer, melhor vai ser o seu futuro. Pessoal, esse vídeo já deu 10 minutos. Eu vou dar continuação no próximo vídeo em seguida.